Vamos começar a mostrar aqui os melhores momentos de Santos e Flamengo. Eu acho que vale a pena destacar PVC, Roger, essa sequência do Flamengo. Estou falando só de 2 jogos e de campeonatos diferentes. Mas os placares foram iguais. Já seriam placares impressionantes fora de casa, em qualquer situação. Mas, além de tudo, eles vieram de 2 lugares onde, tradicionalmente, o Flamengo tem dificuldade. Né? E o Flamengo volta com 4-0, com 1 a menos contra o Grêmio. E esses 4-0 de hoje contra o Santos, né? Quer dizer, acho que ajuda a dar uma medida, esse pequeno recorte, ajuda a dar uma medida do novo patamar do Flamengo, para usar uma palavra que é popular. O Flamengo nunca tinha vencido por 4-0 o Grêmio em Porto Alegre e tinha vencido o Santos na Vila Belmiro por 4-0 em 1953. Fora isso, dos 45 gols do Renato em 14 jogos, 29 foram no segundo tempo. 8 nesses 2 jogos dessa semana que você destacou, Marcelo. O segundo tempo, o fato de os gols estarem saindo no segundo tempo, aliás, o Flamengo continua sem fazer gol de falta, né? O Flamengo conquistou tudo o que conquistou nesse tempo, sem fazer um gol de falta, né? É bom não fazer, porque o último gol de falta foi em 2018. O torcedor vai dizer que dá azar, né? Mas não faz não que dá azar. E foi o Diego que cobrou essa falta e que fez esse gol em 2018, né? O último do Flamengo. Paraná. A questão dos gols no segundo tempo, e aí eu quero ouvir o Roger também, é porque o time que está tentando marcar, segurar o Flamengo já não aguenta mais? O Flamengo tem um volume muito grande, né, Barreto? E aí você vai martelando. O time adversário hoje, o Santos, mesmo jogando em casa, era um time que marcava mais, tentava sair na velocidade. E é um time muito inferior ao Flamengo hoje, né? Não dá nem para comparar tecnicamente. Time sem um poder ofensivo interessante, com pouca criatividade, e todo mundo sabia que teria muitas dificuldades diante do Flamengo. Até fez um bom primeiro tempo, dentro daquilo que podia apresentar, Barreto. O Santos foi um time competitivo no primeiro tempo, né? E aí, no segundo tempo, o volume do Flamengo continuou, e aí começaram erros absurdos, infantis da equipe do Santos, né? O primeiro gol, o pênalti Foi do Robson ou do Wagner Leonardo? O PVC foi do Wagner, né? Foi do Wagner. Wagner Leonardo. Poxa, a bola dominada para ele, um passe errado vindo do lado esquerdo, no pé do zagueiro, ele tenta dominar, domina no pé e joga no pé do Michael, para o Michael fazer o drible. E aí, ainda assim, ele puxar o jogador do Flamengo e cometer o pênalti. Aí depois tem uma saída errada de outro jogador acho que é o que entrou no segundo tempo, camisa 17 ou 40, esse aí, ó, o pé esquerdo dele, ele erra, dá no pé do Mateuzinho e a jogada vai ser construída. Aí o João Paulo erra também, bota no pé do Gabigol para fazer o gol. Lógico que o Flamengo teve um volume, criou possibilidades, é um time que martela muito, é muito difícil você fugir dessa pressão do Flamengo. Mas o que o Santos entregou de gols para o Flamengo hoje foi uma enormidade, né, PVC? Número 47. Luiz Henrique. Aí depois tem o próprio Pirani, né? O quarto gol é um passe do Pirani para o Andréas Pereira, que tinha acabado de entrar. Agora, o pecado não ter entrado esse gol aí, ó. A jogada foi toda muito bonita, né? Mas aí boa defesa do Diego, né? O Flamengo mostra que tem recurso até lá atrás. Estava né? 2-0, né? Aí o Diego vai buscar. O Diego faz uma defesaça. Não ia mudar o jogo, porque o que podia mudar o jogo era o primeiro tempo. Eu acho que assim. Olha o passe do Pirani, olha só, na cara do gol, pô. Mas eu acho uma falha dupla, né? Porque o Wagner também vacila um pouco. Ele não é para recuar essa bola desse jeito, mas enfim. Aí o Andréas Pereira, tinha acabado de entrar o Andréas Pereira. Só um ajustezinho aqui. Aquele gol que não entrou estava 3-0. Estava 3-0. Não ia mudar nada mesmo. Não ia mudar o jogo. O que muda o jogo é o pênalti. Eu até não achei pênalti. Mas também acho absurdo o fato de o VAR chamar o árbitro para rever a jogada. Porque assim... É difícil falar de ineditismo em VAR, principalmente no Brasil, porque já aconteceu de tudo, né? Mas bola na marca do pênalti e o VAR chama para olhar. Mas por que foi olhar se o cara tá... Ele pode até ter errado, mas a interpretação é dele. Outro dia teve o caso de interpretação do Palmeiras e São Paulo, que o árbitro de vídeo disse que chamou porque perguntou o que o árbitro tinha visto e o árbitro disse, teve um empurrão. Aí ele falou, empurrão não teve, pode ter tido um puxão, vai lá ver. Mas aqui não, aqui o árbitro entendeu que tinha o quê? Tinha a mão estendida para bloquear a passagem. Você pode interpretar que bloqueia a passagem suficiente para ser pênalti e o que não bloqueia o suficiente
para ser pênalti, mas o árbitro está de frente para a jogada e interpretou que é pênalti. O que o VAR vai chamar? Agora, ali é que muda o jogo. E eu não acho tanto que seja porque o Flamengo pressiona tanto no primeiro tempo. Quanto o Grêmio, por exemplo, não é que o Grêmio não aguentasse mais. O Grêmio foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O gol do Bruno Viana foi aos 4 minutos do segundo tempo, depois do primeiro tempo que o Grêmio foi melhor. Então não é que o Grêmio... Mas não faz muita força para neutralizar o Flamengo, mesmo quando joga melhor? Essa é a minha dúvida. O caso do Grêmio, hoje até acho... Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo foi melhor do que o Santos. O Santos jogou uma partida correta, eu digo, não é nem o Roger só disse. Não aguentar mais ser martelado, entendeu? Mas assim, o Flamengo, com o volume de jogo que tem, obriga o adversário a jogar, talvez... Estou só levantando essa possibilidade. No seu limite físico, num limite físico, sabe? Agora, o Flamengo está jogando diferente, né? O Flamengo, em muitos momentos, entrega não é que entregue a posse de bola. O Flamengo, no primeiro tempo, teve 48% de posse de bola. Estava parecido com o Santos. Não é mais aquele time que acampa no campo adversário. Exatamente. Né? Não é mais. O acampar é o verbo certo. Ocupa... Põe a cabana de camping ali, diz é aqui que eu vou morar e fica morando no campo de ataque. Não é mais assim. Ele varia a temperatura do jogo, ele atrasa a marcação, ele usa a velocidade em determinados momentos. Como o Renato fazia no Grêmio. Mas está voltando a fazer também uma coisa que o Flamengo fazia mais com o Jorge Jesus, né? Essa jogada que sai lá de trás e que chega ao ataque com muita velocidade. Acho que eu estou pensando mais no segundo gol do Flamengo, por exemplo. Que começa com um bom passe do Arrascaeta, passa pelo Thiago Maia, né, e chega no... Ou é o lance do pênalti? Eu acho... Não, esse é o segundo gol. Não, o gol do Gabigol. Chega lá no Michael. O gol do Gabigol. A bola chega no Michael e ele rola pro Gabigol. Faz cruzamento. Essa jogada usando mais da extensão do campo, Roger, o Flamengo me parece que está fazendo mais agora com o Renato. Tem que chamar atenção pelas entradas de Mateuzinho e Thiago Maia entraram novamente muito bem. Começam a pedir passagem, né? Porque são duas peças que entram no lugar de Diego e de Isla, que são duas peças que você consegue mexer na equipe, né? Nos 4 lá na frente, dificilmente você consegue mexer, porque são 4 intocáveis. Mas quando você fala de Diego, que é um bom jogador e que muda de posição para subir, elevar suas apresentações, mas o Thiago bem fisicamente, mais jovem, eu acho que dá um volume maior. E também tem um bom passe, ele também consegue entregar na parte da frente situações importantes para o Flamengo, né? Ele enxerga bem o jogo e consegue dar mais volume. Ele tem um passe mais vertical do que o Diego, eu acho, hoje. Tá? E o Mateuzinho também começa a entregar muita volume pelo lado direito, com ultrapassagens. Ele fez 2, 3 cruzamentos pelo lado direito. É ele que rouba a bola e depois finaliza para o gol do Gabriel. Então, são 2 jogadores que vêm entrando e vêm dando conta do recado e elevando o time, a apresentação do time quando entram no segundo tempo, né? Começam a fazer o Renato pensar nessas possibilidades de início. E aí tem mais uma coincidência interessante com o jogo contra o Grêmio, né? Porque os dois têm contra si o cartão amarelo do primeiro tempo. O Isla nem ficou só no primeiro no jogo contra o Grêmio, tomou logo o segundo, o que, aliás, sobrecarregou o Diego, né? O Renato, ao fazer a substituição do Diego, pensou, poxa, já não tem um porque tomou o segundo cartão amarelo, não posso correr o risco de perder o outro. E hoje talvez tenha raciocinado da mesma maneira, né? Poxa, eu estou com o Diego e o Isla, jogadores que já podem sentir mais fisicamente e que, além de tudo, estão com o amarelo. Numa bola atrasada, né? Um cara tem que matar um contra-ataque, eu fico com um a menos de novo. O Thiago Maia entrou muito bem nos 2 jogos. Contra o time, ex-time dele. O Thiago Maia foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo Santos em 2015. Aliás, além do Thiago Maia, caso óbvio, o enfrentando o ex-time dele, conselheiro ou alguém da comissão ali na arquibancada. Gustavo Henrique também. Bateu boca com o Gabigol no intervalo do jogo. Teve respeita a sua casa? Respeita a sua casa. O Gabigol foi lá e respeitou a Vila Belmiro e fez 3 gols. O que me chamou a atenção nesse respeito à sua casa eu não estou aqui fazendo um julgamento porque eu não sei o que o Gabigol estava fazendo e por que a pessoa que estava na arquibancada ali gritou, né? Mas eu fiquei pensando em como as casas do futebol brasileiro não têm respeitado os seus visitantes, né? Esses estádios que não estão mais com torcedores oficialmente, né? Porque esses lugares de dirigentes são ocupados ou por torcedores ou por dirigentes que fazem o papel de torcedor,
né? Mas com o estádio vazio, a gente também tem mais captação de som, né? Sim. Então a gente está ouvindo todas as grosserias e barbaridades que eles falam. Aliás, hoje vamos tratar aqui de uma acusação de racismo, né? Vinda justamente de um lugar como esse no jogo da Série B. O Gabigol jogou 5 vezes contra o Santos pelo Flamengo. Fez 7 gols. 7 gols. E fez uma coisa Barreto. que o torcedor do time atual sempre gosta, né? Comemorou o gol, fez o muque dele, não teve aquela coisa de baixar a cabeça e ficar constrangido. Porque você está respeitando a torcida do time em que você joga. O que está pagando o seu salário hoje. Fala, Roger. Além de gostar da comemoração, o torcedor também gosta da provocação, né? E o Gabriel sabe fazer isso muito bem. Em relação àquilo que vocês estavam falando da equipe do Flamengo, né, que muitas vezes tem esse contra-ataque muito forte, ou sai muito em velocidade, tem muita gente que não gosta e que critica o Renato em relação a isso, porque muitas vezes o time do Flamengo entra em trocação com o adversário. E mesmo quando entra em trocação, eu acho que é pensado pelo Renato, porque qual time pode entrar em trocação com o Flamengo, com o poder ofensivo do Flamengo? Ele confia muito nesse quarteto de ataque dele, porque ele sabe que se tiver mais espaço para finalizar, ele leva muita vantagem diante dos adversários, né? Ninguém tem Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton e Gabriel no time. Nenhum outro time tem esse poder ofensivo. E aí ele joga, ele fala, olha, eu às vezes preciso me expor